Tá, pessoal, cheguei com babados reais, ou vamos dizer, da última viagem do Rei Charles e da Camila, que acabou lá nos Estados Unidos, teve muita coisa acontecendo, é Trump falando, é todo mundo, mas eu decidi fazer por partes alguns vídeos que chamam a atenção da gente, e claro, Estados Unidos a gente lembra de quem? Da corte, quer dizer, do lugar, né? Da corte de Montecito, uma corte paralela. Meghan e Harry. Gente, teve uma recepção em Nova York para o rei e para a rainha e eles não apareceram. Tadinha. Tadinha, que barra. E dizem, pelo menos pelas redes sociais, não sou eu que estou dizendo, sei. que o rei Charles meio que deu uma esquecida. Ou fez de propósito um recadinho pro filho e pra nora. Vamos lá. Eu sou o Edu Coutinho, este é o Hora da Resenha, seja muito bem-vindo, gente. Eu peço para você se inscrever. Deixe o seu like, comente, ative as notificações e olha, compartilhe. Além disso, hype esse vídeo. Para um pouquinho, hype, é fácil, é rápido. Isso aí dá para fazer tudo rápido. E quero convidar encarecidamente para você fazer parte da minha corte, a corte do Edu. Seja membro, tá bom? Muito obrigado às duquesas que já estão lá, tem figurinhas. Gente, vai ter vídeos agora esse mês bombásticos. Tem, gente, tá? Tem um valorzinho, mas vocês vão estar ajudando bastante o crescimento do canal. Sim. Cenário, microfone, tudo isso, tá bom? Ajuda o Dudu, vem fazer parte. Eu já agradeço a vocês, minhas duquesas, e os duques também, quiserem entrar, faça parte da corte do Edu. Muito obrigado, vamos lá? A visita do rei Charles aos Estados Unidos vem dando o que falar, gente. Tudo aconteceu, teve de tudo, mas todo mundo se perguntou, e o Harry e a Meghan? Moram nos Estados Unidos, são ali, né, a Meghan americanos, a Lilibet, a princesa, a filha menor do casal, é americana e cadê eles? Bem, vamos dividir porque tem outro vídeo que eu vou fazer que Meghan está, brava com o rei Charles. Mas antes disso, o rei Charles cumpriu uma agenda rigorosa, com protocolos, uma verdadeira tour real. Tá bom? Que a gente viu lá na Austrália uma tour e a galera aí meio que falou, isso aí tem cara, cheiro, mas não é uma tour real. E aí o rei Charles decidiu fazer o quê? Nós vamos mostrar como se faz uma turnê americana, passando bem longe, né, de alguns assuntos, dando umas alfinetadas ao Trump, mas, por exemplo, falar de Epstein, visitar, não teve, ter feito de Nova York cobrando a ele, devolver a joia para a Índia, né? A pedra, a maior pedra de diamante para a Índia. E teve de tudo, gente. Mas o cripocó foi... O rei Charles estava muito solto nessa viagem. Para quem pensou que o rei Charles ia estar lá prostrado, triste, porque tá doente, não tem nada disso, tá? Foi muito bem. A rainha Camila também. Acredito, gente, que a rainha Camila estava elegante, mandando ver ali no seu papel diplomático ali como rainha, né? Muitos aí falando que o rei Charles falou demais, que ele foi político, mas é sobre isso que a gente vem dos babados, tá? Sendo assim, a agenda sempre tinha Trump, aí com a primeira-dama, jantar, tinha recepções, honras militares, mas eles tiveram um dia para ir para Nova York. Lá em Nova York, eles tiveram um momento no monumento do 11 de setembro, foi bastante bonito ali, e também depois teve uma recepção. Aí que nós vamos entrar no babado real, porque essa recepção contou com pessoas calibre alto, artistas renomados, e geralmente artistas a gente lembra quem? A duquesa diva, a nora do rei Charles. Ela daria tudo, Nova York, imagina, uma recepção para o rei, para a rainha, nada melhor para mostrar para o mundo ou coroar de vez a cereja no bolo. Nós fizemos na cabeça de Harry e Meghan. Acabamos de vir de uma tour real. O Harry foi lá em Kiev, lá na Ucrânia, deu recado para o Putin, deu recado para o Trump. Ele é um verdadeiro rei do povo.
ele tem, ou ela também, né? No caso, a Meghan pensando, né? Tô pensando como Meghan ou como Harry, querendo dizer, não, a gente vai ser convidado. Apague agora! O rei então teve essa recepção, teve todos ali, gente, as pessoas com o rei, com a rainha, seguindo o protocolo, o rei super solto, brincalhão, e como se não tivesse o filho mais novo. O que a gente tem que lembrar aqui para vocês? É que o rei Charles abriu a conversa ou estendeu uma bandeira branca lá em setembro do ano passado, de 2025, quando o Harry vai lá, aí surgiu um monte de notícia, né? Que o Harry disse que os homens de terno cinza estão falando ou dizendo, porque saiu muitas notícias, e o Harry praticamente entregou, porque tinham detalhes ali daquela reunião, como um porta-retrato, com foto da Meghan, que foi negado, e aí, gente, foi um cripocó, tá? Além da notícia que o Harry se sentiu super mal porque estava ali na casa do rei, mas achava que ele era um estranho, ou um qualquer que é recebido pelo rei Charles, sem pompa, sem circunstância, ou pelo menos um tratamento mais próximo, que ele estranhou. Isso foi falado ali dias após deste reencontro. Bem, a partir daí, todo mundo achou que teria uma paz, ou que estaria sendo aí visto uma viagem, uma ideia de o rei Charles estar com os netos, ia chamar o casal para o Natal, depois começou a ideia do verão em Balmoral, mas nada disso, e parece que o sinal realmente é de a paz está longe de acontecer, eu te perdoei, mas é assim, você lá e eu cá. E claro, um evento deste em Nova York, com nomes tão poderosos, evidente que a monarquia, que a realeza, que o rei, a rainha, o staff, né, do rei e da rainha não iam abrir para Meghan e Harry. Se caso acontecer alguma coisa, será no privado, bem quietinho, sem badalação, porque é um recado direto de não convidar para essa recepção, de que eles não fazem parte da realeza, que o rei não precisa, que eles não compactuam com nada do que eles estão fazendo, do que eles fizeram, distanciou ainda mais ou bloqueou aquilo que estava podendo começar, entenderam? A retornar. E fica muito mais difícil. Então, foi realmente algo muito bem pensado dos usuários das redes sociais, que começaram a ver nessa tour real e disseram, uma recepção dessa, quem queria estar? Meghan Markle, ela mesma. Só porque a duquesa, a diva, gosta, né, de estar lá. Imagine se Harry e Meghan estivessem sido convidados para essa recepção. Então, muito bem planejado e não tinha por que os dois estarem lá. Essa é a verdade. Não fazem parte mais da realeza desde 2020. Mesmo Harry dizendo que ele faz parte, sempre será parte da família real, mais indeciso do que nunca. E claro, né, o ego da Meghan para este evento não daria certo. E é evidente que o rei Charles não ia comprar briga com seu herdeiro, o príncipe William, que sim, gente, não tem conversa com aquele homem não, tá? Quando ele encrenca, encrenca segundo as informações. O que o rei fez? Então ele estava lá, todo serelepe, com a rainha Camila, ele brincou e começou um discurso falando de reconciliação. Então ele falou muito sobre guerras, ele falou muito, né, nos discursos, tanto com Trump na frente, como com este grupo, ele foi falando. E aí as pessoas começaram a questionar, falando de reconciliação e não falam de Harry e de Meghan, porque, né, é uma fenda onde todos aí, pelo menos os fãs de Meghan, esperam o rei e o príncipe William perdoarem o casal que causou este caos. Então, as pessoas começaram a achar que o silêncio ou a falta da menção neste evento em Nova York foi proposital e foi uma trollagem, uma zoação ou um tapa de luva elegante do rei Charles. Mais uma vez, evidente que o rei Charles não iria mencionar Harry e Meghan, cada vez mais distantes e cada vez mais à margem. Até porque se fosse falar de Harry e de Meghan, estaria dando combustível para ambos
estarem falando, né, ou estarem perpetuando a ideia de que eles são importantes, ou validando tudo que eles estão fazendo nos últimos dias, ou pelo menos neste ano, como eu já disse, que é tudo ou nada. Então as pessoas estão reverberando bastante porque o rei Charles não teve nenhuma ideia de fazer acontecer com o nome do Harry e de Meghan, não teve nenhum aceno dentro desse discurso, dessa recepção, eles não foram nem convidados. Então é mais ou menos a ideia de que as coisas não andam, ou pelo menos como Harry e Meghan planejaram. Então você observa uma viagem amplamente difundida pelo mundo, vigiada por todos da imprensa, porque é o encontro de dois chefes de estados, com a rainha, a primeira-dama, e com este momento mais reservado com grandes nomes dos Estados Unidos ali, né, americanos e também outros países, dando o que falar sem a presença dos queridinhos da América. Bem, queridinhos por parte da mente de Meghan e de Harry. Então, a ideia aí é um recado mesmo velado para Harry, que diz que vai ser sempre da família real. Repito, nasceu filho do rei, da princesa Diana, irmão do futuro rei, neto da rainha Elizabeth II, mas está fora do tabuleiro do jogo, já que pediu para sair, né, Harry? Então eles foram cortados e foram esquecidos. Eu tô passada, chocada. Meu Deus. Jesus. Resta saber se esse esquecimento do rei Charles foi por conta da idade, foi porque ele estava com muita coisa na cabeça, agenda apertada, ou não condizia Meghan e Harry estarem neste evento em Nova York. Logo em Nova York, que a duquesa adora, né, ser anunciada como duquesa. Pois é. Então, o rei trollou, ou o rei se vingou deste casal, ou começou a dar o recado que as coisas estão difíceis pro lado deles. É isso. Eu observo muito que existe um silêncio, esse silêncio da monarquia já é uma grande resposta. Gente, silêncio também é uma resposta, e parece que o rei Charles vem dando aí sinais, e essa viagem foi muito importante e olhado como um saldo positivo, apesar de muitas coisas acontecido nesta tour real do rei e da rainha. O que você acha? O rei deveria ter chamado esse casal? Sentiram falta deles nessa recepção? Comente aqui. Hashtag recepção. Pronto, eu vou saber que você ficou até o final. Me sigam, @edu_coutinho com 2 T. Espero lá. Fui!